Fala minha galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Felipe Lacerda do canal Estude Sem Pressa. Na aula de hoje iremos resolver as questões do Enem referente à Roma Antiga. A gente vai pegar o período de 2022 até 2016, todas as questões que caíram no Enem. Então se tu tá curioso, primeiro tu tem que assistir a aula aqui, ó. Clica no card acima que você vai ser direcionado e tenho certeza que tu vai fechar todas essas questões com acertos. Então vamos para a aula de hoje. Primeiramente, deixa eu dizer a vocês aqui que nós teremos uma dinâmica diferente das outras aulas para a resolução dessas questões. Nas outras aulas eu estava comentando todas as questões, mostrando por que são verdadeiras e por que são falsas. Nessa aqui a gente vai fazer o seguinte, vou apontar a verdadeira e se você tiver alguma curiosidade por que as outras são falsas, vocês coloquem aqui nos comentários que eu vou deixar um material completinho descrevendo cada questão e descrevendo o que está certo e o que está errado nela, tá certo? Então, diante disso, a gente pode começar a resolver essa questão aqui. Se liga aí que a questão é do Enem de 2022 e ela fala o seguinte, lembra lá da dica? Na conjuntura histórica destacadas no texto, o dever de agir em face da situação da crise apresentada pertencia à jurisdição de quem? Então está falando aqui que de acordo com o contexto aí nesse texto, o dever de agir, de tomar alguma decisão, pertencia a quem? A qual camada, a qual grupo? A gente vai perceber isso agora no texto, tá certo? Se liga aí que é de acordo com o texto. Ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem nos eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas. Nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se insere no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação dos seus agentes é apresentada sobre um ângulo de piedade e de caridade individuais, como é o caso da Gália Merovingia. Assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas na Gália como um fruto das iniciativas pessoais fundado no imperativo da caridade deriva das naturezas das fontes do século VI. Enfim, o que a questão quer dizer aqui é que houve uma crise em 536, que eu só conheço essa crise, veja, não é necessário você saber conhecer esse texto, eu só conheço essa crise aí porque ela foi uma crise na Europa, pegou Ásia, pegou parte da África, foi em decorrência de um período onde passou uma nuvem gigantesca à frente do Sol por vários e vários dias, deixando com que o clima da Terra diminuísse, as temperaturas ficando frio e também muitas erupções vulcânicas, fazendo assim com que as produções agrícolas diminuíssem. Mas perceba aqui no texto que fica explícito que ele diz que o auxílio aos famintos se insere no domínio da gestão pública. Então, quem é que teria essa função na gestão pública nesse ano de 1536? Lembrando que aí a gente já está no período do Império Romano, né? Então vamos ver aqui qual seria a alternativa correta. Seria a alternativa B, onde fala da realeza decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã que acabará de surgir e empregava já ali um conceito de que o Estado ou o imperador tinha essa função de cuidar das pessoas. Se vocês veem aqui, ó, no final do texto, diz aqui, ó, que a caridade deriva da natureza das fontes do século VI, que é onde o cristianismo já está estabelecido, lá no Império Romano. Então, a caricatura do imperador, embora ela não tenha essa ideia ainda de monarquia para aquela época, mas em face da ideologia cristã que estava naquele momento, era obrigação do Estado. Então a alternativa correta seria B. Se ligou? Na outra aula também dei outra dica, que dizia assim, que o Enem abordava essas questões decorrente dos maiores fatores que influenciam nos dias de hoje. Por isso que era comum ver essas questões dos tempos antigos ou da história antiga cair na face da política, cultura e, no caso da Idade Média ou até dos tempos da Idade Antiga, quando se trata de Roma, o cristianismo. Enem 2020. Com efeito da destruição de Cartago, o povo
e o Senado romano governam a república em harmonia e sem paixão, e não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever, mas assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. O acontecimento histórico mencionado no texto de Salustio, datado do ano de 1 a.C., manteve em correspondência com um processo de quê? Faço vocês lembrar de uma aula que a gente também tem, que vai ficar aqui adicionada no card, que é as batalhas, as guerras púnicas, que faz referência ao embate entre Roma, que ainda está no seu período republicano, versus Cartago. E isso fez com que o fim dessa batalha, com a vitória de Roma, surgisse um período de expansionismo, ou de maior expansionismo, dando o início ao Império Romano. Portanto, aqui a alternativa correta, que tem mais a ver com esse contexto do texto, é a alternativa E, que fala sobre a expansão das fronteiras extras peninsulares, que saíram das penínsulas e foram ali adentrando a outros territórios. Por isso que ganha essa característica do fim do Império, ou do fim da República Romana para a entrada do Império Romano. Se você ver aqui no texto, diz que governava, o medo do inimigo mantinha a cidade cumprindo a cumprimento do dever, mas com a vitória das guerras púnicas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram outros males pelas quais a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho, porque foi essas guerras, essas conquistas que o Império Romano obteve ao longo do tempo, que também foi o seu declínio, por não conseguir administrar tantas terras. Belezinha? Então bora para outra questão. Outra questão, em 2020. Ao abrigo do teto, sua jornada de fé começava na sala de jantar. Cristianismo por aí. Eu já estou sentindo cheiro. Na pequena célula cristã, dividia-se as refeições e durante elas os crentes conversavam, rezavam e liam cartas de correligionários residentes em locais diferentes do Império Romano. Século II da Era Cristã. Século II da Era Cristã, perceba que aí não está AC, né? Então, se é AC, o cristianismo já está ali existindo, mas a Era Cristã no século II ainda é muito inicial. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional à experiência intensamente individuais que abrigava. O motivo que explica a ambientação da prática descrita no texto encontra-se aonde? Perceba que aqui no texto está dizendo que o cristianismo ele está nascendo em locais privados, ou seja, de uma forma bem lenta e gradual, porque ele diz que a sua jornada da fé começa ali na sala de jantar. Em decorrência disso, como eu já afirmei aqui, no século II, a era cristã ainda está em seu início, e lembramos que ela surge muito fortemente em Roma. E Roma ainda, nesse período inicial do cristianismo, tinha muitos deuses a adorar. O politeísmo ali estava presente, e com isso havia o combate às religiões monoteístas, né? Pior ainda, também tinha em face o judaísmo ali, mas a perseguição focava-se mais ao cristianismo, que era outra religião que viria a surgir. Então, a alternativa aqui correta dessa questão seria a decisão política, que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente, ou seja, a decisão política de censurar, de perseguir essas manifestações dessa doutrina cristã, fazia com que ela surgisse dessa forma bem gradual e lenta, começando pela sala de jantar. O motivo que explica essa ambientação de prática. Belezinha? Entendido? Então vamos para outra questão. Enem 2016. Perceba aí o salto, né? Foi de 2016 para 2020. Então o Império Romano ficou um pouco mais de lado. Mas quem sabe venha a surgir novamente, como aconteceu em 2022 e acontece todos os anos com o assunto de Grécia Antiga. Vamos lá. Os escravos tornavam-se propriedade
Os escravos tornaram-se propriedade nossa, seja em virtude da lei civil, seja da lei comum dos povos. Ou seja, aqui o texto está falando sobre escravidão. E ele mostra que a propriedade escrava, ela tanto está presente na lei civil, na lei do Estado, do governo, como também na lei comum dos povos. E em virtude da lei civil, se qualquer pessoa de mais de 20 anos permitir a venda de si próprio com a finalidade de lucrar, conservando uma parte do preço da compra, e em virtude da lei comum dos povos, são nossos escravos aqueles que foram capturados na guerra e aqueles que são filhos das nossas escravas. Isto é, de acordo com a lei civil, eu acredito que nesse momento aqui, tratando-se ainda de Roma, já deveria ter a lei de Licínia, que tirava a escravidão por meio de dívida. Discorria o seguinte, que na lei civil você só poderia ser escravo caso você quisesse, tivesse maior de 20 anos e quisesse ali lucrar com o seu trabalho escravo. Mas já de acordo com a lei do povo, todo aquele indivíduo capturado por guerra, e ele fala aqui, ó, que interessante, né? Que não é só do povo deles, mas dos povos. Qualquer escravo poderia ser capturado na guerra e aqueles que fossem filhos das escravas continuaria sendo escravo. Belezinha? Olha a pergunta aqui. A obra de Intuitas dos juristas Helios Marcianos do século III d.C. instrui sobre a escravidão na Roma antiga. No direito e na sociedade romana desse período, os escravos compunham o quê? Está dizendo em que contexto estão esses escravos, eles faziam parte de qual camada ali. E a resposta aqui seria condição legal independente da origem étnica do indivíduo. Está dizendo que lá em Roma a condição da escravidão era legal, independente da etnicidade que aquele indivíduo se encontrava. Ele poderia tanto ser romano, tanto quanto qualquer outro povo. Não está ali especificando que, por exemplo, na escravidão moderna, que os escravos seriam somente os negros da África, fazendo referência à sua etnia. Mas, pelo contrário, se eu, cidadão romano, quisesse ali me vender como escravo, estava tudo ok. E da mesma forma que poderia haver escravidão pela guerra e pelo estrangeirismo. Belezinha? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, curtem, compartilhem e comentem aqui se vocês querem que eu comente as questões que estariam erradas, dizendo por que elas estavam erradas. Ok? Um grande abraço e até a próxima.